Olá, queridos, aquele abraço. Nós estamos trazendo mais uma meditação para que nós possamos aprender mais sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer uma breve meditação numa recomendação do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, quando ele escreve na primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo 11 e no versículo 12, 11 e 12 principalmente, quando Paulo diz assim para o seu amigo Timóteo: ordena e ensina estas coisas. Veja que tem uma ordem de Paulo para Timóteo, ou seja, ordena e ensina. Agora, o ensinamento que Paulo estava dizendo para Timóteo começava pelo próprio Timóteo, porque Timóteo, à época, um jovem pastor, ele foi preterido naquele momento por ser jovem. E na igreja existia pessoas com a idade mais avançada que não queriam ser pastoreadas pelo jovem pastor. E aí, para que essa comunidade realmente aceitasse Timóteo como seu pastor, ele teria que ter também postura como pastor. Não é simplesmente... Nós temos um pastor agora que é Timóteo. Mas quem é Timóteo? Como é o seu procedimento? Quais são as suas virtudes? Quais são os seus defeitos? Então tudo isso estava intrinsecamente relacionado ao jovem Timóteo. E aí Paulo diz: ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze, olha aí, ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, não é pelo fato dele ser jovem que ele não podia ser pastor. Ele tinha a prerrogativa, tinha a assinatura dos discípulos, dos apóstolos, porque Paulo vai dizer que o ministério dele não foi simplesmente a criação. Ele foi ungido com as mãos, ou sobre ele foi imposta as mãos do presbitério. Então, Timóteo, apesar de ser jovem, ele tinha toda uma credencial para ser o pastor daquela igreja. E aí ele vai dizer que ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, você precisa ser o quê? Exemplo. E ele vai dizer: pelo contrário do que eles estão falando de você, torna-te padrão dos fiéis, ou seja, dos fiéis da igreja. Claro que isso aqui é um reflexo para nós hoje, mas ele está dizendo que seja um exemplo para os fiéis. Ou seja, aquela igreja, os fiéis que estavam naquela igreja precisavam conhecer Timóteo. E ele vai dizer: torna-te padrão dos fiéis. Agora, ele vai dar aqui uma sequência de palavras através das quais ele seria esse padrão. E ele vai dizer: seja exemplo em quê? Na palavra. Aquilo que você fala é o que você vive. Aquilo que você vive é o que você fala. Além disso, nós, quando colocamos em prática a palavra de Deus, essa palavra de Deus ela tem que ser pregada como ela é, mas ela tem que expressar aquilo que ela tem falado da minha vida. Então, ele tem que ser padrão para os fiéis na palavra, no procedimento. Como é que eu procedo diante das dificuldades que surgem no dia a dia? Qual é o meu procedimento diante das circunstâncias que surgem no ministério? Então, tudo isso tem que ser observado. Ele vai lá. Também tem que ser padrão no amor. Nós precisamos amar. Não é apenas dizer, nós temos que amar. Nós amamos se na prática não existe amor. Nós temos que amar na prática. E ele foi exortado por Paulo para ser esse exemplo no amor. Também esse exemplo na fé. Tem muita gente que, embora esteja no ministério, a fé é muito pouca. E muitas vezes tem membro da igreja que tem mais fé do que o próprio pastor. E isso é contraditório, porque o pastor tem que ser o exemplo da comunidade, tem que ser exemplo da igreja na fé. Se não tiver fé, meu irmão, como é que vai funcionar as coisas? Uma outra coisa, ele diz que ele tem que ser padrão também na pureza.
Não é a sujeira do dia, não. Você tomar um banho e tirar a sua sujeira, não. É pureza na sua vida. Puro no seu proceder, puro, né, na mente, puro de coração, puro no falar. Tudo isso faz parte da vida de quem está investido na autoridade de Deus. Pureza. Nós temos que ser puro. Em todos os sentidos. Então, Paulo, ele disse para Timóteo que ele deveria ser esse exemplo. Exemplo, repito, para os fiéis da igreja dele na época, que serve para nós hoje, que é uma carta, a carta atemporal. Ele deve ser exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmãos, se nós metermos mais um pouquinho na palavra de Deus, nós vamos encontrar muitas circunstâncias que nos colocam, né, numa situação bem complicada. Nós precisamos viver esse evangelho. É claro demais a palavra de Deus. Muitas vezes nós é que complicamos. Nós queremos viver uma vida totalmente diferente da palavra de Deus. Mas nós precisamos ser o exemplo. Exemplo na nossa igreja. Exemplo na cidade. Exemplo onde quer que nós estejamos. Qualquer instituição que nós fizemos parte, nós temos que ser exemplo. Exemplo na palavra. Exemplo no procedimento. Exemplo no amor. Exemplo na fé. Exemplo na pureza. Que Deus abençoe em nome de Jesus.